Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, diretamente aqui no nosso YouTube ou da home do nosso site. Continuamos aqui com a nossa programação ao longo dessa manhã, dia 28 de janeiro, né, terça-feira, trazendo as notícias e as informações desde as 8 horas da manhã. E agora a gente vai trazer a previsão do tempo. A gente vê que temos muita chuva acontecendo, principalmente no Sudeste, e precisamos entender como é que essas chuvas vão ficar para os próximos dias e até mesmo os motivos, né, que estão levando a tanta água aqui, principalmente para o Sudeste. Para falar um pouquinho sobre isso, estou aqui com a Andréia. Andréia, seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Muito bom dia, Erickson, e bom dia também a todos aqueles que acompanham o Notícias Agrícolas. Bom, André, Sudeste, muita chuva. O que explica essas condições tão intensas aqui na região? Exato. Ao longo dessa semana, nós já tivemos semana passada, principalmente na sexta-feira, o que aconteceu ali em São Paulo. Então, essa semana ainda tende a uma tendência de chuvas, de extremos para acontecer, com tempestades ao longo da semana, principalmente também no final de semana, atuando principalmente em parte da região sudeste e também até no centro-oeste. Vamos olhar aqui a carta sinótica, é uma carta que mostra, né, os sistemas que estão atuando e que, de certo modo, durante a semana, eles vão ser mantidos. Nós temos aqui nessa faixa a ZICIT, que é a Zona de Convergência Intertropical, ela, ao longo de fevereiro e também janeiro, se mantém com essa tendência de trazer essa estabilidade, até por conta dos ventos alísios que traz umidade e favorece aquele calor e umidade aqui na região amazônica, e também serve como quando você tem aqueles jatos de baixo nível, que é o transporte de umidade, e que chega. Essa semana, ele está bem posicionado, esse corredor de umidade, que geralmente sai da Amazônia e joga chuva para todas as partes do Brasil, ele está mais concentrado aqui nessa parte mais central, que envolve partes da região centro-oeste e também da região sudeste. Para além desse fator, você tem esse centro de baixo, que é típico do verão, a formação de um centro de baixo aqui nessa faixa litorânea, que atinge a região sudeste, também parte da região sul, que proporciona a entrada de umidade e, com isso, favorece também as instabilidades. Além disso, você também tem essa baixa que fica aqui no norte da Argentina, influenciando, proporcionando cavados, e essa combinação de fatores está aí influenciando essa condição de tempo, proporcionando essas chuvas que nós estamos observando, porque além de todos esses sistemas, você tem o calor, que é típico da estação, e que favorece calor, umidade, cavados, essa convergência de umidade mais localizada nessa parte central, e que ao longo da semana vai proporcionando aí chuvas. Além desses pontos, pontualmente também tem chuvas, principalmente no Amapá, no Pará, por conta da ITCZ, e a alta também está proporcionando, tanto é que hoje, pela parte da manhã, já teve aí, está tendo chuvas muito, com volume muito expressivos, acontecendo nessa parte leste aqui da região nordeste. Vamos observar a questão, deixa eu dar uma olhada aqui, né? A questão dos acumulados de chuva das últimas 24 horas, então, aqueles sistemas todos comentados, eles estão intensificando. Lembrando que eu vou voltar aqui para a carta sinótica, você tem a atuação dessa alta que está favorecendo essa massa de ar quente aqui nessa faixa do Rio Grande do Sul e que mantém a estiagem, ou seja, a semana, principalmente nessa parte mais oeste, sul, tem poucas chuvas. As chuvas elas vão ficar mais localizadas nessa parte leste aqui e também mais em Santa Catarina, pontualmente, e também no Paraná. Essa parte mais oeste e até mesmo sudoeste do Rio Grande do Sul ainda mantém aquelas temperaturas elevadas, até por conta dessa massa de ar quente, e com pouca tendência de chuva. Vamos voltar para o mapa, né, da precipitação. Aqui está bem um exemplo. Aqui são o registro das estações, tanto do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, como também do CEMADEI, né, que é o Centro de Gerenciamento de Desastres Naturais. Então, você tem aqui já esses acumulados. Eu vou dar um pequeno zoom, lembrando que a escala está aqui na parte inferior, né, e aí está esse indicativo de acumulados acima de 50 milímetros, e aí você vê que foi realmente atuação, né,
umas instabilidades ocorrendo e proporcionando nas últimas 24 horas, olha, chama atenção, na estação do Semadem, aqui em João Pessoa, que chegou aí a quase 94 milímetros, está com uma tendência de chuvas aqui ocasionadas justamente por essa instabilidade, proporcionada até mesmo para a periferia dessa alta pressão. Não descarto também um pouco a ITCZ, apesar dela estar mais atuando no Amapá, pegando o Pará e também o Maranhão, mas de qualquer forma joga também essa estabilidade, e quando a gente joga aqui para a região sul, né, que a gente vê aqui esse comportamento mais no centro, na parte mais centro-oeste, que envolve aqui Goiás, a gente vê esses acumulados acontecendo. Eu vou tentar dar um zoom aqui, que hoje meu mouse não está muito bom não, Erickson, mas de qualquer forma a gente vê aqui todo esse acompanhamento, né, esses tons de azul, um zoom para nós vermos como é que está. Ficou bem restrita aqui nessa parte mais sul de Minas Gerais, e ainda tende a ficar ao longo da semana. Em relação às temperaturas, a gente também teve, né, registros das temperaturas, um padrão bem associado com isso, então a gente olha aqui a questão, deixa eu dar um zoom, e o que chamou realmente destaque em relação às temperaturas é essa... Opa, desculpa, gente, deixa eu só ver aqui que eu estou com um problema de mouse. A gente está aqui com essa tendência aqui de temperaturas, né, que você vê aí, né, em Mato Grosso, de valores aí que chegou a, olha, quase 40 graus aqui na estação do IMET, né, que você vê aqui, deixa eu tentar chegar aqui, eu estou com um problema no mouse, Erickson, e eu vou pedir desculpa para as pessoas que estão acompanhando, que aí vai ficar um pouco mais lento. Olha, o Porto Murtinho que chegou, e também nessa parte mais oeste, né, sudoeste aqui do Rio Grande do Sul, que também tivemos aí, olha, 38,5 em Uruguaiana, chegando a valores realmente extremos. Então, essa massa de ar quente, ela tende a se estabelecer, então, com isso a gente vai ter esse padrão ao longo dos próximos dias, principalmente aí nessa parte mais oeste. Olha, você percebe aí a evolução no caso, você tem aqui o modelo europeu, e ele já está dando, eu já coloquei até para a parte da tarde, que é justamente quando o calor, umidade, fatores termodinâmicos ajudam, né, porque aí você já tem essa situação com as estabilidades associadas com cavados, aí você tem esse padrão. Olha como é que ele já está dando à tarde, essas chuvas aqui, que já devem ter até corrido pela parte da manhã, porque você tem esse transporte de umidade e esses cavados atuando, vão ser pela parte da tarde ainda mantendo, e olha, como está muito quente, em função dessa massa de ar quente, com esse padrão de umidade e esses cavados eles potencializam a formação daquelas nuvens de tempestades, e com isso vem sim acompanhado com trovoadas, algumas rajadas de vento também associado. Então, para a parte da tarde hoje, ainda bastante estabilidade, atuando nessa parte mais leste de Santa Catarina, pegando também o Paraná. E olha, quando a gente olha São Paulo, todo, inclusive capital, parte leste, também o sul de Minas Gerais tem volumes de chuvas expressivos para acontecer, e devido, né, a ter esse corredor de umidade que foi comentado, e até mesmo a formação desses cavados, intensificando toda nessa parte central, pegando também essa parte mais leste de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, e aqui na parte central, né, quando a gente olha aqui no central do Pará, também o Amazonas, chama atenção também o Amapá. A ITCZ intensificando aqui, né, ela dando esse caráter e mantendo essas atividades que nós estamos observando, inclusive aqui nessa parte mais leste da região nordeste, que envolve com volumes de chuvas que nós já foram registrados nas últimas 24 horas, mas ainda assim mantendo aquela chuva um pouco mais uniforme. Seguindo para amanhã, né, quando você tem aí a quarta-feira, na parte da tarde, eu coloco sempre na parte da tarde, porque a tarde é que você tem aquela tendência, né, de ocorrências de chuvas, até por conta da característica do verão. O verão é isso, calor, umidade, chuva associado, e você vê que aí intensifica também para Minas Gerais, olha, parte centro-sul do estado, pegando São Paulo, Rio de Janeiro. Então, mantendo ainda essa tendência, baixa ainda aquela característica dela típica, normal ela está aqui presente, e com isso você tem toda essa convergência de umidade, essas instabilidades associadas pelo corredor de umidade que se forma e com chuvas associadas. Já na quinta-feira,
mantém um padrão bem típico, olha, aí você já vai ter na quinta-feira um potencial ali para o norte do Rio Grande do Sul, já volta a ter aí uma possibilidade de umas chuvas. E característica sempre de tempestade, temporais, até porque todo esse calor associado produz esse tipo de chuvas, então mantendo também aqui nessa parte mais leste de Santa Catarina, partes do Paraná, chuvas também aqui nessa parte mais do Mato Grosso do Sul, no leste e sul do estado, região sudeste ainda persistindo padrões, ele até intensifica um pouco mais, atuando em praticamente toda essa parte oeste de Minas Gerais, pegando também Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, associando todo esse padrão aqui que a gente está observando aqui também na parte norte do estado. Dos estados do Pará, do Amazonas, tanto também do Maranhão, Piauí, então tem toda essa tendência. E na sexta-feira, já aí com uma característica de uma possibilidade de uma frente se organizar e aí trazendo, olha, bastante estabilidade, ou seja, ao longo da semana, essa parte aqui que envolve parte da parte central do país e região sudeste e pontos da região sul, quando a gente olha o Paraná e também Santa Catarina, tem uma tendência de chuvas aí ao longo da semana. É claro que os volumes expressivos vão estar mais concentrados realmente em São Paulo, Minas Gerais, do centro ao sul de Minas e também pegando o Rio de Janeiro. Vamos olhar o GFS, que aí já é o modelo americano, ele também está dando, olha, até que ele já forma a baixa, já começa a ter aí a formação, ele já identifica essa frente e com isso mantém, além dessa umidade que vem da Amazônia, você vai ter essa frente e com isso potencializa essa questão de chuvas para ocorrer aí ao longo da semana. Voltando para o GFS, ele mantém, como nós estamos observando, seguindo para quarta-feira, ele está mantendo aquele padrão que a gente está observando, essa baixa localizada ali entre o norte da Argentina, subindo um pouco para o Paraguai, proporcionando instabilidades, além de escavados, a umidade vindo da Amazônia, e isso tudo favorecendo, além da umidade vindo do oceano, por conta desses sistemas que eles se formam, esses centros de baixa pressão que se formam ali no litoral, condicionam e potencializam essas instabilidades que estão acontecendo e que vão ser mantidas aí ao longo da semana. Então, ficar bastante atento em relação aos avisos que as instituições vão estar colocando. Olha, já no sábado, além do ficar no decorrer da semana com esse potencial, sábado ainda se mantém, olha, jogando até para domingo, também tem esse padrão. Quando a gente olha a questão de tempestade, que é justamente, como eu estava comentando com vocês, essa combinação de situações sinóticas, seja a convergência de umidade vindo da Amazônia, esses cavados e essa umidade vindo do oceano, proporcionando por essas baixas que estão ali localizadas no litoral da região sudeste e influenciando também a região sul, você vê que a parte da tarde, justamente nos pontos mais vermelhos, é onde a gente vai ter aí, olha, eu vou até dar um zoom aqui, se meu mouse permitir, pegar aqui Belo Horizonte, esses pontos vermelhos aqui, que está identificando bastante estabilidade para ocorrer aí na região sudeste. Então, bastante atenção, fiquem atentos, a população, para os próximos dias, olha, amanhã, tarde também, dando todo esse caráter aqui que a gente está observando, não só atingindo a região sudeste, mas também pegando aqui partes da região de Goiás, pegando também Mato Grosso, aqui nessa parte mais nordeste do estado, além disso também Mato Grosso, então tem essa tendência aí para os próximos dias, quando a gente evolui para quinta-feira, padrão persistindo, olha o Rio de Janeiro aqui, já na quinta-feira com bastante índices de tempestades, né? A previsão aí está indicando o modelo europeu, e já na sexta-feira intensifica, olha, ele dá, eu vou até diminuir um pouquinho aqui para a gente ver como é que vai ficar, porque tem essa tendência de chegar essas chuvas também, pegando o Paraná, partes aqui sul de Mato Grosso, leste do estado, atingindo também Mato Grosso, Goiás, tendo toda essa característica aqui de chuvas bem acentuadas, e com isso a gente vê aqui toda essa parte sul do estado, inclusive o sul do Rio de Janeiro. Né? Então, tem essa característica para os próximos dias. Os acumulados, esse é um modelo multimódulo do CPTEC também, é uma ferramenta muito boa, porque utiliza o banco, é modelo atmosférico
com as características do Brasil, que eu já tinha comentado, então é interessante, além de nós olharmos também os modelos europeus, os americanos, olhar também aqui essa ferramenta que o CPTEC está disponibilizando. Então, nesse primeiro mapa que você vê aqui, você vê o acumulado agora para amanhã já, isso aqui é quarta-feira, aqui é quinta e sexta, então ele também está dando esses aditivos, desses acumulados intensos, e olha, influenciando principalmente nessa parte que envolve a região sudeste. O detalhe aqui que nós já estamos observando, vai persistindo ao longo dos próximos dias e até sexta-feira, intensificando em pontos amarelos para vermelhos, são onde a gente tem aí acumulados mais significativos. É claro que a gente olha também a parte central do país, olha Goiás, Distrito Federal, Tocantins, essa área aqui do Mato Piba, com uma evolução de chuvas até sexta-feira significativos atuando, partes também da região sul, quando a gente olha aqui Santa Catarina, pegando também um pouco o norte aqui do Rio Grande do Sul, mas para todos os dias a gente percebe que a parte sudoeste do estado e também a parte sul ainda persiste esse padrão de estiagem e com temperaturas elevadas, como já estão aí ao longo do mês de janeiro. Vamos olhar o acumulado dos próximos 7 dias, essa é uma questão de anomalia. Para o dia, hoje é o último dia, então ele já deu esse padrão de chuvas associadas aqui com volume característico, acaba hoje, mas a partir da manhã e até o dia 4 de fevereiro, ele vai intensificar, olha, que chama a atenção, esses pontos de marrom não significa que não vai chover. Chove, mas as chuvas ao longo desse período, que começa do dia 29, que é amanhã, e vai até dia 4 de fevereiro, Edson, chove, mas não vai chover o que é esperado para a climatologia. Lembrando que esse é um mapa de anomalia, é uma diferença entre a previsão durante o período menos a climatologia, e por isso que dá valores negativos. Esses valores negativos correspondem a chuvas abaixo da média e os valores positivos acima da média. Mas, de qualquer forma, chove no próximo período, que começa amanhã e vai até dia 4 de fevereiro, mantendo essa regularidade de chuvas aqui na parte central, pegando também um retorno de chuvas mais uniformes aqui para Mato Grosso, Paraná também, Santa Catarina, mas olha, no Rio Grande do Sul ainda vai persistir, pelo menos até 4 de fevereiro, uma tendência de termos aí a persistência da estiagem. Voltam mais chuvas aqui mais no interior da região nordeste, que foi aí que teve umas chuvas localizadas, mas mantém um padrão, diminui as chuvas mais aqui no Ceará e também no Rio Grande do Norte, mantendo umas chuvas mais, até por conta da ITCZ, que ela vai estar aí atuando, mantendo mais nessa parte norte do Amapá, essas chuvas, assim mesmo atingindo essa parte mais aqui leste do Pará e partes do Amazonas. De qualquer forma, as chuvas elas vão estar com uma característica um pouco mais significativas aqui na parte central do país, quando a gente olha Mato Grosso do Sul, a parte mais sudoeste de Goiás e também São Paulo. Então, São Paulo realmente fecha esse período com chuvas com volumes significativos e pelo menos até 4 de fevereiro ainda mantém esse padrão, Edson. Vamos olhar agora o Cosmo, que é o modelo que o IMET utiliza. Então, nós temos aqui para o dia de hoje, né, até para terça-feira, esses acumulados. Então, a gente observa aí que tanto em Santa Catarina como na parte nordeste é esperado umas chuvas aí no Rio Grande do Sul. Volta a informar que é aquelas características de temporais, até por conta da característica. Opa, desculpa, estou com problema de mouse aqui da característica. Então, quando você olha as próximas 48 horas, você tem esse padrão. Perceba que ali no sul de Minas Gerais, sul, mais ali na parte sudeste, aqui de pontos em vermelhos, esse já é acumulado para quarta-feira. Rio de Janeiro e também São Paulo ainda mantém esse padrão. Na parte mais norte, né, quando a gente olha aqui, Amapá, Pará, o Maranhão, principalmente, olha, essa faixa aqui que vai do Ceará, ao longo do Ceará, passando também pelo Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, também essa faixa aqui que envolve, que inclusive atinge Recife e também a Paraíba,
você vê ainda que os acumulados ainda vão ser mantidos para amanhã, então ainda tem chuva para ocorrer nessas áreas. Na parte branca, justamente onde não tem a atuação de chuvas, vai manter esse tempo mais quente. E aqui, esse azul é uma chuva mais fraquinha, é uma chuva estratiforme, mas que não vai trazer grande é, situações de volumes expressivos. Os volumes mais expressivos realmente vão estar mais nessa parte leste de Santa Catarina, pegando partes do Paraná. E, mais uma vez, atuando nessa parte central, esse padrão. Quando a gente olha para a quinta-feira, tem a intensificação, né, que aí já é aquela sequência de chuvas que todos os modelos estão indicando, inclusive também o Cosmo, então tem esse padrão, olha como é que intensifica aqui nesta parte mais sudeste de Minas Gerais, lembrando que esses vermelhos aí são acumulados bastante significativos, que podem até ultrapassar 80, né, 90 milímetros. Também aqui nessa parte mais nordeste do Mato Grosso, pegando também o sul de Goiás, inclusive passando por Distrito Federal. Então, todos esses pontos em amarelo para vermelho são chuvas que podem ocasionar aí aquela característica que vem com trovoadas, rajadas de vento, e até não se descarta a possibilidade de queda de granizo, até porque está muito quente. Essa área aqui vai estar propícia a essas condições, como as demais também. Mas, de qualquer forma, segue esse padrão que nós estamos observando aqui no sul do Rio Grande do Sul, ainda com essa estiagem. Quando a gente olha para a sexta-feira, intensifica, né, que já é a formação da frente, a incursão dela, ela vai ficar aí no oceano, ela não vai ter uma incursão pelo país, mas de qualquer forma ela vai estar influenciando, potencializando, né, ele já é de sexta para sábado, nos outros dias é aquela baixa pressão que fica localizada e joga umidade, você ainda mantém toda a convergência de umidade vindo da Amazônia nessa parte central do país, e intensificando e mantendo esses volumes que nós estamos observando, pegando aqui todo o Mato Grosso, olha Goiás como é que está aí para sexta-feira, pegando Minas Gerais aqui, principalmente nessa parte sul, centro e também oeste do estado, então muitas chuvas já atuando, inclusive também em Belo Horizonte, São Paulo, vão estar aí com esses padrões de chuvas para os próximos dias, intensificando ali na sexta e no sábado também, quando a gente vê o acumulado, olha como é que vai estar sábado, com bastante chuvas aí para ocorrer, principalmente nesses pontos mais vermelhos, e mantendo essa tendência de estiagem aqui para o Rio Grande do Sul. Então, realmente, vai ser uma semana com chuvas ainda bastante expressivas, Erickson, nessa parte central do país, principalmente atuando nas regiões centro-oeste e sudeste. Quando a gente olha Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, não tem para como fugir, tem que ficar atento aos avisos que as instituições vão colocar, seja o INMET, SEMADEM, a própria ter orientação da Defesa Civil, ficar atento às informações da Defesa Civil, porque é esperado, sim, muitas chuvas, aquelas chuvas, aqueles volumes expressivos e que vão, de certo modo, impactar diretamente a sociedade. Então, ficar bastante atento a essa informação. Eu vou colocar aqui uma evolução, né, de como é que vai ficar essas chuvas, então a gente está observando aí para amanhã, segue esse padrão aí, acumulando sempre nas regiões como já descritas, então quando você vai estar evoluindo aí, ó, dê uma parada aí para quinta-feira, como é que vai estar o ponto mais norte da região de São Paulo, pegando aí Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, então ele mantém esse padrão, aí a gente seguindo para sexta-feira evolui aí na parte da tarde, como a gente pode observar, e olha, isso é sábado, tá? E já seguindo também para o domingo. Então, domingo já vai tender a diminuir um pouquinho essas chuvas com volumes mais significativos, mas começando amanhã e indo até sábado com esse padrão, Erickson. Eu trouxe aqui a questão da anomalia, né, para nós olharmos como é que vai ficar já o dia 28, como já foi comentado, mas aí dia 29 e dia 4 de setembro intensifica esses padrões, né, a gente tem aqui toda nessa parte central, mantendo a estiagem. Quando a gente olha na questão das temperaturas, deixa eu dar uma olhada aqui nas temperaturas, eu vou voltar aqui, temperatura, desculpa, esse aqui é o campo de temperatura. Então, o que nós temos aqui?
Peraí, que não está dando aqui temperatura. Deixa eu voltar aqui e pedir para ele colocar que ele está colocando da precipitação. Acho que está com algum problema. Mas vamos voltar aqui rapidamente no que se esperar para o mês de fevereiro, que a gente já está finalizando, e esse já é ao longo do mês de fevereiro, o que o modelo BAM 1.2 está proporcionando, está indicando aí em termos de anomalias. Então, o que ele está informando? Que fevereiro ainda persiste padrões de chuvas, a ITCZ, a zona de convergência tropical, ela vai estar um pouco mais ao sul, é o período que ela vai estar atuando mais, e com isso ela atinge aqui o Amapá, Pará, inclusive o Amazonas também, Roraima. Claro que a gente está no inverno amazônico, que é o período mais chuvoso da região, então esse calor e umidade favorece. Diminuem as chuvas aqui nessa parte central, pelo menos esse é o indicativo do modelo, está indicando uma diminuição ao longo do mês de fevereiro de umas chuvas. Volto a dizer, não significa que não vai chover, mas aí as chuvas ao longo de fevereiro tendem a ficar um pouco abaixo da média, exceto nessas partes mais em vermelho, que o indicativo é um pouco maior, ficando aqui próximo de Minas Gerais, pegando essa área também do Rio de Janeiro, um pouco mais de leste, né, de Mato Grosso, parte mais central de Goiás também, esses pontos. Quando a gente olha a região nordeste, você vê o sul do Piauí, sul do Maranhão, essa parte aqui mais nordeste de Tocantins, norte da Bahia, tendem a diminuir aí na questão das chuvas. E volta a chover, né? Tem aqui um indicativo de umas chuvas para fevereiro que podem ficar acima da média e que volta a acontecer aqui também para o Rio Grande do Sul, pegando Santa Catarina e também o Paraná. Em relação às temperaturas, para fevereiro ainda dá esse indicativo das temperaturas ficarem acima da média, como a gente está observando aqui ao longo do mês. Esse indicativo persiste, a gente está aí com calor. O verão ele tem essa característica, ele é quente, e aí vai manter essas temperaturas acima da média em praticamente todo o Brasil, exceto em alguns pontos, né, que mantém uma certa normalidade, ou seja, fica próximo do que é esperado para o mês de fevereiro. E vamos chamar atenção para a parte central do país, que tem aqui o sul de Mato Grosso, pegando também essa parte extremo norte, nordeste aqui de Mato Grosso do Sul, essa parte mais oeste de Goiás e sul também do estado, essa parte da Bahia, né, que a gente vê que essa parte mais central também tende aí a ficar com temperaturas acima de 2 graus, e o mesmo a gente observa também nessa parte mais centro-norte de Minas Gerais. Na região nordeste interior, essa parte mais pegando aqui Pernambuco, também o centro da Paraíba e Rio Grande do Norte. E quando a gente olha na região sudeste, tem, além de Minas Gerais, também essa parte mais noroeste de São Paulo. Até por conta da questão da chuva, que vai ficar acima da média, tende a diminuir um pouco mais, manter umas temperaturas mais amenas, mas ainda assim calor. Não significa que vai ficar com frio, não. Vai ser umas temperaturas mais amenas, onde as temperaturas vão ficar de 1 a 1,5 acima da média. Vamos olhar, por fim, só mesmo esse mapa, que é interessante a gente observar, a previsão climática para os próximos meses ainda semana que vem, quando eu ver, posso já, se estiver atualizado, a gente já vai atualizar para fevereiro, março, abril, mas ainda assim está dando esse indicativo ainda de persistência, pelo menos até março, com essa tendência de chuvas acima da média ocorrendo principalmente nessa parte mais norte, né, da região norte do país, atingindo praticamente todo o Roraima. Mantém esse padrão de chuvas abaixo da média nessa área, com máximos ocorrendo aqui nesse interior, que envolve aí a região semiárida. Aqui nessa parte, ficando aí dentro do esperado para a média e diminuindo as chuvas para a região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Erickson. André, enquanto você foi explicando e como você ressaltou algumas vezes a importância de ir atrás dos alertas, a gente trouxe esses alertas primeiro do INMET. O alerta considera o dia de hoje, né? Iniciando ali para o período da tarde, e é esse mapa aqui que a gente está apresentando na tela. Tá? Esse alerta, né, o INMET publica esse aviso para o dia de hoje: chuva entre 30 e 60 milímetros ou 50 e 100 milímetros, ventos intensos de 60 a 100 km por hora,
risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As áreas afetadas, eu não vou falar os municípios, que são muitos, então algumas das áreas afetadas: Triângulo Mineiro, né, Alto Paranaíba, Zona da Mata, Centro-Sul do Mato Grosso, Sul Goiano, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, aqui onde a gente está, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste de Minas, Centro-Norte do Mato Grosso do Sul, Sul do Espírito Santo, enfim, toda essa linha em laranja, temos esse risco aí dessas chuvas para o dia de hoje. Os alertas do CEMADEM, logo na sequência aqui, também para o dia de hoje, temos o mapa aí na tela. Para a região sudeste, né, o risco considera alta a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos na região ali de Petrópolis, Rio de Janeiro. Nessa região há previsão de pancadas de chuva, principalmente ali na parte da tarde, com forte intensidade, inclusive, né? Diante da previsão e dos acumulados das chuvas anteriores, há possibilidade de enxurradas. Então, pessoal ali perto de Petrópolis, muita atenção. Considera moderada a possibilidade de ocorrências nas regiões intermediárias de São José dos Campos, Campinas, mais uma vez aqui para a gente, né? Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru, São Paulo, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Macaé, Campos de Goiatazes, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Belo Horizonte, aí, né, para Minas Gerais, Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, regiões de pancadas de chuva, principalmente aí no período da tarde, e pode ser com intensidade. Não se descarta a possibilidade de enxurradas, então vamos ficar atentos aí, né? Rio Grande do Sul moderado, né, para a região ali de Porto Alegre. Pancadas de chuva, especialmente ali no final de tarde. Pode ocorrer com forte intensidade. Há possibilidades de enxurrada, inundação, né, principalmente ali nos córregos canalizados, que lá em Porto Alegre, a cidade inteira, né, tem esses pontos onde os córregos precisaram ser canalizados. Para o Nordeste, o risco fica para Paraíba e Pernambuco. Considera moderada a possibilidade de ocorrências ali em João Pessoa e Recife. Regiões podem ter pancadas de chuva, principalmente no fim de tarde, mais uma vez, com forte, né, pode ser de forte intensidade. Somando aos acumulados dos últimos 24 horas, não se descarta a possibilidade de enxurradas e inundações em pequenas áreas de bacias ou córregos canalizados ali em áreas urbanas e alagamentos temporários. São essas áreas em amarelo, né, que os alertas são moderados. O laranjinha ali no Rio de Janeiro, que o alerta é um pouco mais alto. Então, pessoal, vendo esses alertas, fiquem atentos a essas regiões. E acho, Andréia, importante a gente ter um olhar atento para Minas Gerais, porque é a área que acaba, nos dois alertas, é a área que tem uma grande extensão de área em alerta. O que a gente tem para Minas Gerais que explica um pouco isso? Olha, em Minas Gerais, como está tendo todo esse padrão que a gente comentou agora, essa convergência de umidade que vai ficar mais na parte centro do país, até mesmo aquela formação daquela baixa e posteriormente a questão da frente, ela vai ficar ali posicionada e vai atingir principalmente do centro ao sul do estado. Quando a gente olha os avisos, esses avisos são de 24 horas, mas ao longo da semana, eu acredito que vai atuar em praticamente toda essa parte que está já em volta aí, que envolve o oeste do estado, envolve a parte centro e sul, intensificando justamente aí nessa parte sul de Minas Gerais, inclusive atingindo também Belo Horizonte. Belo Horizonte não se descarta essas chuvas, a gente está com esse potencial, os acumulados eles vão acontecer, nós vimos aí na nossa evolução dos mapas esse indicativo, lembrando que, como o Erickson comentou,
deixa eu até voltar aqui à parte de Minas Gerais, olha, esses tons em vermelhos, eu vou voltar aqui para o dia de hoje, principalmente quando a gente olha é, o dia de hoje, o acumulado para o dia de hoje. Então, segue com essa tendência de chuvas mais nessa parte leste, mas com todo esse indicativo. Lembrando que, como está quente, quando a gente olhou as temperaturas, essa parte aqui está com temperaturas de 36, entre 34 a 36 graus. Você tem o calor, você tem a umidade em níveis médios da atmosfera proporcionados por esses cavados, e que vão proporcionar, assim, essas pancadas com esses indicativos que estão sendo colocados nos avisos. Quando você segue essa informação ao longo aí dos próximos dias, vai intensificando, porque parece que esse sistema fica meio que estacionário, essa convergência ela vai ficar mantida. É claro que a gente tem outros mecanismos que identificam essa questão dessa permanência desse corredor de umidade, com a evolução daqueles sistemas de baixa pressão, que ficam aqui localizados, não são frentes, é só baixa pressão, os típicos do verão, e que, pela convergência de umidade que vem da Amazônia, com essa formação desse canal de umidade, ele vai ficar atuando mais nessa parte, então vai ficar mantendo esses volumes ao longo da semana. Olha como é que você observa até, e não é só durante a manhã, não é ao longo dos próximos dias, ou seja, são chuvas que podem ocorrer a qualquer horário do dia e intensificam mais à tarde, porque você vai ter o aquecimento, e aí, com a combinação de calor, umidade, cavados e essa baixa, intensifica esses padrões aqui. E olha, esses tons aqui são aqueles acumulados acima de 80, 90, pode chegar até 100. E aí você vai vendo como é que ele vai estar atuando principalmente nessa faixa mais sul e oeste do estado. Então, bastante atenção, ficar atento aos avisos. Esses avisos geralmente são colocados 24 horas, podendo até se estender um pouco mais. Olha aí, para o dia 31, na parte da tarde, esses tons aqui em rosa são aqueles com chuvas com acumulados mais significativos. Perceba que aqui no oceano vai intensificando, até por causa dessa baixa que está aqui, ela vai jogando essa umidade, né? Tem uma umidade que vem aqui da região da Amazônia, que é um corredor natural, que ele vem pelos jatos de baixos níveis, cavados também atuando, porque não esqueça que tem uma baixa pressão aqui no norte da Argentina, que oscila um pouco, sobe um pouco para o Paraguai, e aí intensifica esse corredor aqui de cavados, e com a termodinâmica local, associada com esse calor, com essas temperaturas que estão, porque a gente está no período quente, a gente está tendo registros de temperaturas elevadas, fica mantido. Então, quando você olha até no primeiro dia, olha só, sábado, como é que vai estar sábado? E não vai atingir só essa parte aqui, vai pegar também aqui Goiás, Mato Grosso, Nordeste de Mato Grosso do Sul. Então, ficarem bastante atentos aos avisos. E olha, o telefone da Defesa Civil é 199, ligarem, pedir informações que a Defesa Civil está monitorando, ela está tendo aí, já inclusive para São Paulo, ela já colocou um aviso de, de perigo de chuvas até para o dia 2 de fevereiro. Então, ela já está ciente disso, já está monitorando. Então, ficarem atentos também às defesas civis, que elas estão cientes dessa situação, estão monitorando e ajudando no que pode possível a sociedade. Erickson. Muito bem. Temos algumas solicitações aqui, acho que de Minas Gerais a gente falou. Talvez só dar um olhar ali para o norte de Minas, que tem a Letícia Lacerda perguntando para Montes Claros, em Minas Gerais. Acho que vale a pena até a gente passar a nossa vinheta aqui de participação de quem está aqui conosco no chat. Como é que fica nos próximos dias? Tem esse pontual daqui do INGE, ele é interessante, Erickson, porque ele dá o que acontece com a questão dos modelos, né? E também ele faz um comparativo com eles quando a gente olha para os próximos dias. O que nós temos em Monte Verde quando você seta a latitude e longitude desse local? Chuva, tá? Aqui a condição de muitas nuvens com chuva, essa parte aqui são os acumulados que ele vai tendo ao longo do dia. Então, hoje ainda segue com o tempo com só o Icon, que é o modelo alemão, ele está indicando uma chuva isolada, mas a partir da manhã ele já começa a identificar chuvas, olha, ao longo do período e se mantém. Olha, aqui, por exemplo, na quinta-feira ele já está até dando volumes aí expressivos e vai se mantendo, pelo menos na quarta e na quinta segue, e na sexta também. Então,
está dando esses indicativos aí para Montes Claros, as chuvas elas vão estar com volume significativo, porque esse daqui é horário, então, num acumulado, pode gerar uns volumes aí de 20 até 25 milímetros, dependendo do modelo, mas está com indicativos de termos ao longo de, pelo menos até sexta-feira, Letícia, essa tendência de bastante nebulosidade, aberturas de sol ainda segue para hoje, como você pode observar aqui nas simbologias, mas a tendência para os próximos dias é manter um tempo com nebulosidade variando ao longo do dia e períodos de chuva, principalmente na quinta, no finalzinho, ali, amanhã já na quarta-feira já começa, segue na quinta e vai pelo menos até sexta-feira, ali, quinta-feira e na sexta-feira, mais na parte da tarde, como nós podemos observar, seguindo também para o sábado, que aí que já é aquela condição da frente, né, já ali meio que estacionária, ela não vai estar atuando diretamente, mas vai estar no oceano, mas de qualquer forma vai estar trazendo todas as estabilidades. Temos a outra Letícia, Letícia Guimarães, nossa jornalista aqui. Ela pede ali para Santa Catarina. Ela não identifica a região, pode ser um geral, Então, mas talvez a gente dá também uma atenção ali de repente para Blumenau, aquela área mais ao meio de Santa Catarina ali, meio leste. deixa eu só fechar aqui, que aí a gente vê Blumenau. Não, acho que está certo, né? Isso. Eu acho que é a região geográfica de Blumenau aqui. Bom, vamos dar uma olhada também. Eu vou colocar logo o jogo comparativo, que aí a gente já dá uma sequência nessas informações. Bom, em relação a Blumenau, a gente está aí com essa tendência com bastante nebulosidade, até porque tem aquela umidade vindo do oceano, mas ainda não é indicativo de chuva, porque precisa de outros parâmetros. Mas aí você vai ter uma nebulosidade variando hoje, amanhã, e com aquela chuva meio isolada. Olha, os volumes não são altos, né, eles são fraquinhos. Na quinta-feira pode até dar um acumulado mais significativo, como nós podemos observar. Na sexta-feira também fica com essa tendência de umas chuvas associadas, mas de qualquer forma vai seguir essa tendência, até porque ali do centro ao leste de Santa Catarina, a gente vai ter umas chuvas, até proporcionada pela essa umidade que vem, e o calor associado pode gerar algumas pancadas com temporais associados, mas de qualquer forma vai estar com períodos de sol, com nebulosidade e chuvas associadas, principalmente já a partir aí, eu acredito que ao longo do dia, principalmente para a parte da manhã, aqui na quarta-feira, mas também na quinta, final da tarde, e evoluindo para os próximos dias, ou seja, vai ficar com aquelas chuvas pela parte da manhã e à tarde também, e à tarde pode vir aí com aquela tendência de trovoadas e descargas, até por conta do aquecimento associado. Por fim, temos uma solicitação do Fábio lá para Aracaju, Sergipe. Aracaju, vamos dar uma olhada em Aracaju, que Aracaju está com uma tendência. Vamos olhar Aracaju, fazer esse comparativo aqui com os modelos. Olha, ele está dando chuvas mais hoje e amanhã, tá? Ao longo da quinta-feira abre o tempo, olha como é que você já pode observar, quer dizer, realmente é ali aquele padrão de chuvas que estão acontecendo, que começaram a acontecer na madrugada do dia de hoje e segue para hoje e amanhã, tanto é que o IMET colocou um aviso ali naquela área, é ainda uma tendência de instabilidade proporcionadas por uma alta pressão, que a periferia dela joga essas instabilidades, e também pode até estar ali também em função de algum sinal, algumas da IPCZ, mas a IPCZ ela influencia mais na região Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará. Mas, de qualquer forma, a gente tem ainda uma estabilidade para ocorrer hoje, os acumulados estão aqui, todos os modelos estão indicando essa tendência, segue para quarta-feira, mas de qualquer forma, já na quinta-feira já começa, quarta-feira já começa a abrir o tempo, principalmente na parte da tarde, e na quinta-feira segue-se com período. O modelo europeu ele está indicando ainda chuvas para quinta-feira, mas olha, segue ainda essa tendência hoje, amanhã, quinta-feira, e já na sexta-feira e final de semana já segue com tempo aberto, com nebulosidades variando, mas com pouco indicativo de chuva. As chuvas mesmo são mais para hoje, amanhã e uma possibilidade aí na quinta-feira. Fábio.
Muito bem. André, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Até semana que vem. Até semana que vem, tenham todos um ótimo dia. Ótimo dia. Muito bem, pessoal. Vocês viram aí, né, ao longo da nossa entrevista, temos chuvas previstas, principalmente aqui para o Sudeste. Temos alertas, né, alerta de enxurrada, alerta de risco de inundação, principalmente nas áreas urbanas, né, onde o escoamento é complicado. Vocês sabem bem como é essa situação para as cidades brasileiras. Fiquem atentos, né, acompanhem o IMET, o CEMADEM, acompanhem os alertas, né, das suas cidades, né, dos órgãos, né, de competência de segurança pública. Então vamos ficar atentos para os próximos dias. Para todos que participaram aqui do nosso chat ao longo do acompanhamento do clima, muito obrigado. Continuem participando aqui com a gente. Lembrando, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Nossa programação, né, nossa edição da manhã começa às 8 horas da manhã, com Bom Dia Agronegócio, apresentado por Carla Mendes, trazendo as primeiras notícias do dia e repercutindo as notícias do dia anterior. Logo na sequência temos o Realidades da Safra com Guilherme Dorigatti, trazendo informações diretamente do campo, conversando ali com produtores rurais, engenheiros agrônomos, técnicos, realmente apresentando as condições das lavouras por todo o Brasil. Na sequência, né, dando aí uma liga com Realidades da Safra, temos a previsão do tempo, o momento que a gente conhece como vão ficar as temperaturas, as condições de umidade para os próximos dias, trazendo aí informações importantes para você se prevenir e para ajudar você ao longo da sua safra. Logo na sequência, daqui a pouquinho, tem o Mercado do Boi trazendo as últimas informações desse mercado e a gente finaliza o dia com outras entrevistas de outros commodities, finalizando assim a nossa edição da manhã. À tarde também continuamos, né? Temos ali Tempo e Dinheiro, temos entrevistas, temos podcasts e a gente fecha o dia com o nosso fechamento de mercado com o Alexander Horta. Para não perder nenhuma dessas informações, é só fazer isso que eu pedi para vocês, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você acompanha a nossa programação diária aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço.